dia, amada igreja que neste momento se encontra nesta live, adorando ao Senhor e engrandecendo o seu nome. Grande é a oportunidade de nós estarmos nesta manhã. Se alguém me contasse algum tempo atrás que eu estaria fazendo uma live, eu ia me desesperar, porque eu sou uma pessoa bem vergonhosa para estar tirando foto, para estar na frente gravando. Os meus filhos brincam comigo, mas assim, nós entendemos que Deus, em sua soberania, tem seus meios de proclamar essa palavra. E nessa manhã, onde Ele me dá esta oportunidade, em primeiro lugar eu quero agradecer a Ele. Eu me sinto muito feliz de estar na casa do Senhor. E eu falo para o meu esposo que eu não consigo parar de chorar quando eu estou na casa do Senhor, nesses cultos alternativos. Porque eu imagino como os nossos irmãos que não podem estar na casa de Deus constantemente em outros países ficam. E eu me senti esses dias assim, distante de estar na casa do Senhor. Hoje eu entendo o salmista quando ele diz: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Então, nem que fosse na porta. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e desejar a cada pai, né, nesta manhã, agradecer a Deus pela vida de cada pai. Que bom que Deus escolheu você para ser um pai, que esse dia seja um dia muito precioso com a sua família, com os seus, que seja um dia de alegria e de confraternização. Nós vamos falar nesta manhã, dando continuidade aos nossos estudos, que está no livro de Marcos. Nós vamos falar de um milagre esplêndido, um milagre que aconteceu no momento em que Jesus está passando por Decápolis. Decápolis era uma área, uma região onde existiam 10 cidades, e essas 10 cidades eram controladas pelo Império Romano na Judéia e Síria. E elas foram agrupadas por língua, cultura, localização e estado político. Jesus já havia estado nesse território antes. Mas o que eu vou enfatizar nesta manhã está no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31 ao versículo 37, que diz, fala da cura de um surdo e gago. Algumas versões vão dizer surdo e mudo. De novo, Jesus retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles os divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Jesus utiliza nesse momento vários métodos. Enquanto Jesus está em sua jornada, Jesus está fazendo vários milagres. Esses milagres, eles são usados por vários métodos pedagógicos, em várias circunstâncias. Ele utilizou através dos sermões, ele utilizou através das parábolas, ele utilizou através dos seus inquisitores, acusadores, através dos próprios milagres,
através de suas atitudes e seus comportamentos. Então Jesus utiliza várias formas para falar do seu amor, para mostrar a sua soberania, para falar do reino. E o interessante é que diante dessas curas milagrosas, o intuito de Jesus não era só atingir a cura física, mas sim atingir uma cura espiritual também. Porque muitas vezes a doença do nosso corpo está refletida na imagem da nossa alma. Muitas vezes é isso que acontece. Quantas pessoas nós conhecemos que está doente fisicamente, porque a doença não é só apenas física, ela é da alma, a falta de perdão, a irritabilidade, né? A pessoa ansiosa, ela traz problema para o estômago. Então, muitas vezes, a doença do corpo, ela está ligada à alma. Por isso que Jesus, no primeiro momento, ele tinha cura física, mas o seu intuito era a sua cura na alma daqueles que necessitavam. Então, quando nós olhamos para esse texto, né, Marcos capítulo 7, o versículo 31, ele vai começar iniciando que Jesus está indo ao território de Decápolis, e nesse momento que ele está nesse território, lhe trouxeram um surdo gago, ou um surdo mudo. E a primeira coisa que esse texto nos demonstra sobre a pessoa de Jesus é que vai revelar a sua benevolência, a sua compaixão. Porque Jesus está caminhando e ele poderia continuar caminhando da melhor forma possível, mas lhe trazem uma pessoa que precisa de ajuda, e nesse momento Jesus demonstra a sua compaixão, a sua benevolência. E Jesus já tinha sido expulso de Decápolis, desse território. Lembra? Lá em Marcos capítulo 5, o milagre da expulsão dos demônios do endemoniado gadareno. Ele tinha sido expulso por causa disso. Por quê? Porque quando ele expulsou aquele demônio, aquelas pessoas perderam suas manadas de porcos. E aí, essa área era uma área rica, onde as pessoas tinham fartura. Então, perder o seu dinheiro, o seu valor, como eles perderam naquela manada de porcos indo ao precipício, isso foi absurdo. Então, Jesus já havia sido expulso dali. E é interessante que quando nós lemos o capítulo 5 e vemos a história desse endemoniado, diferente do que Jesus fala para o surdo. Já imaginou? O surdo e gago, né? Surdo e mudo, não poder falar. Ele dizer para ele ficar calado. Já imaginou isso? Né? E eu fiquei, meu Deus, por que Jesus fala isso para aquele homem? Aquele homem estava lá travado há muito tempo. E por que ele vai falar? Olha só, não conta isso para ninguém. Mas tem um sentido. Jesus não queria apressar os acontecimentos, porque apressando esses acontecimentos, ele seria crucificado, ele seria pego antes da época. E não era essa a intenção de Jesus. Mas ao contrário deste homem, há um paradoxo entre esses dois homens, o endemoniado e o surdo. O que acontece? Para o endemoniado ele diz, olha só, vai lá e conta tudo o que aconteceu com você. Vai falar. Esse ex-endemoniado, ele queria ir com Jesus. Olha, deixa eu ir com o Senhor. Ele, não, você vai ficar e você vai contar para as pessoas o que aconteceu com você. Jesus deixa naquele lugar um missionário. E muitas vezes, né, a gente tem que estar no nosso trabalho. A gente se pergunta, né, por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nesse lugar? Porque Deus te deixou com um propósito. Ali você é um missionário. E é esse o intuito de Jesus nesse momento. Outra coisa que nós observamos é
que Jesus ele dá uma segunda oportunidade àquelas pessoas daquela região. Por quê? Porque ele tinha expulsado. Aquelas pessoas tinham expulsado Jesus. Mas Jesus volta, mesmo sendo expulso, Jesus volta àquele lugar. E aí a gente aprende o seguinte, que Jesus queria dar uma oportunidade, uma segunda chance àquele povo. E quantas vezes, né? Nós conhecemos pessoas que Jesus dá a primeira oportunidade, a segunda oportunidade, a terceira oportunidade. E Deus está dando oportunidade a essas pessoas para falar do seu amor e para que você conheça a salvação. E muitas vezes você tem deixado passar, deixado para lá. Mas Deus tem, em sua infinita misericórdia, dado oportunidade às pessoas. Outra coisa que a gente ainda observa nesse versículo 32 é que existe uma súplica. Quando eles lhe suplicam que Jesus impusesse as mãos sobre aquele homem, eles já sabiam, a história de Jesus já decorria já naquele lugar, que ele era o homem que curava, que ele era o Deus que curava. Então eles ainda suplicam ao Senhor. Pedem a ele, olha, Jesus, coloca as tuas mãos sobre ele, porque existia uma promessa. Naquele período, né, a cura de um surdo mudo era uma promessa, era fugiu a palavra, era uma promessa messiânica, que dizia que vai dizer lá em Isaías 35:5, vai falar sobre isso, né? A gente até pode abrir para poder confirmar aqui o que vai dizer a palavra de Deus em Isaías 35:5, que diz assim: então lhe abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como corças e a língua dos mudos cantará. Então já existia uma profecia, e existiam profecias relatadas sobre a vinda de Jesus, e que isso aconteceria, que os surdos abririam os seus ouvidos e que os mudos abririam sua boca e cantariam. Então, essas pessoas já estavam com seus ouvidos já atentos para essa profecia. Por isso, a importância de contar essa história. E é interessante que só o livro de Marcos conta esse milagre, mas nenhum livro conta. Então, existia uma promessa e o autor Marcos estava vendo com seus próprios olhos o cumprimento dessa profecia. Os amigos desse surdo e mudo, eles queriam ditar a regra. Tanto que eles fazem o quê? Impõe a mão, Jesus, impõe a mão sobre ele que ele vai ser curado. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Eu lembro que quando, anos atrás, quando eu me converti, eu lembro que eu ouvi algumas orações assim: Senhor, eu declaro, eu decreto que vai acontecer, que a pessoa vai ficar curada, né? E aí as pessoas esquecem que não sou eu que dou a ordem a Jesus, é Ele que ordena. E muitas vezes a gente acompanha essas coisas. E naquele momento, aquelas pessoas, mesmo tendo compaixão, mesmo tendo olhado para a vida daquele homem e vendo a necessidade da cura, eles queriam impor o método. Eles queriam dizer, é agora, vai, coloca a mão, Jesus. E muitas vezes a gente quer fazer isso. A gente quer dizer, Senhor, faz isso nessa hora agora, em nome de Jesus, vai lá e faz. E nós esquecemos que toda autoridade é dada a Ele. E é interessante que Jesus, ele pega esse homem e tira desse meio da multidão. Observa isso. Você consegue ver isso quando ele diz assim, quando a palavra de Deus no versículo 33 vai dizer, Jesus tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Quer dizer, Jesus tira aquele homem daquele meio, daquele pessoal. E muitas vezes, o que nós encontramos? Nós encontramos pessoas querendo ordenar,
querendo fazer a propaganda, né? Quantas vezes nós ouvimos essa propaganda? Tarde de milagres, tarde de cura, venha. Nós ouvimos. As pessoas querem os holofotes, as pessoas querem a propaganda, mas Jesus nesse momento nos mostra uma grande diferença. Quando nós olhamos a vida de Naamã, em 2 Reis 5, 10 a 14, a gente vê um homem, uma autoridade importante, e que quer ordenar ao profeta também. Olha só, eu vim lá da onde eu vim para você mandar eu me jogar dentro desse rio, e outra coisa, tem água muito melhor do que essa aqui para mim estar. Muitas vezes nós queremos ordenar ao Senhor. Muitas vezes nós queremos os holofotes. E é isso que tem acontecido nesses últimos dias. Infelizmente, as pessoas têm comercializado o Evangelho. As pessoas têm pego o Evangelho e feito de moeda de troca. E como é triste. E como é triste nós sabermos que o Evangelho de Cristo, aquilo que é de graça, aquilo que é gratuito, aquilo que é liberado, tem sido moeda de troca. Se eu ouvi uma pessoa dizendo que ela ia pegar um dinheiro e doar para a igreja, porque Deus ia abençoar muito ela. E eu olhei para a pessoa e falei assim, olha, você pode até doar, é louvável. Você quer abençoar, abençoe, mas não como uma moeda de troca. Achando que Deus, porque você deu aquela oferta, vai pegar e vai... A prosperidade vem pela consequência da minha fidelidade ao Senhor. É uma consequência, não é uma troca. E muitas vezes as pessoas querem isso, elas querem holofotes, elas querem a purpurina, como dizem por aí. E Jesus nos mostra que ele não queria uma multidão próxima a ele. Ele tira aquele homem. Ele tem um método especial. Porque já imaginou? Colocar o dedo no ouvido, você não escuta. Alguém bota o dedo no teu ouvido assim, ó. É ruim, né, gente? Não é incômodo alguém ficar colocando o dedo no ouvido da gente? A gente pensa, meu Deus, como isso? Curar? Vai curar? Jesus vai curar? Que método é esse? Que nova maneira médica é essa de você curar alguém? Colocar o dedo e pegar a saliva na língua do homem. Já imaginou? É difícil, né? Alguém cuspir, colocar a saliva lá na tua... Difícil. Mas é um método de Deus. Isso me traz para a nossa vida... Quantas vezes a gente questiona os métodos de Deus? Eu não sou diferente de ninguém, muitas vezes eu faço isso. Mas Deus, por que isso aconteceu dessa forma? Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que, Senhor? E esse texto nos ensina que os métodos de Deus são inquestionáveis. Nunca devemos tentar ensinar a Deus os métodos que Ele deve usar para responder às nossas orações, ou o lugar exato que Ele deve colocar a sua mão. Por quê? Porque Jesus vai abordar cada pessoa diferente. Cada pessoa, Ele vai agir de uma forma. Comigo, talvez Ele tivesse que dar uma apertada em mim. Talvez, né, com o pastor, ele fosse mais leve. Talvez, né, pastor? Mas ele vai abordar cada um de uma forma diferente. E é isso que nós precisamos entender, né? Às vezes você vê na vida de uma pessoa um grande milagre. E você fala assim, aconteceu um milagre. Olha, Deus curou. E às vezes aquele parente que você ama também, não aconteceu um milagre com ele. E aí você fala, mas olha só, Jesus, aconteceu com fulano e eu tenho fé. E você questiona até a sua fé.
porque o milagre não aconteceu da forma que você queria. Mas esse texto nos ensina que os métodos de Jesus, ele é o melhor porque ele é para cada um. Nós somos únicos. Então ele vai nos tratar unicamente. Uma coisa que acontece também nesse versículo 32 é que nós vemos que esses amigos desse surdo, ele tem uma profunda compaixão. Porque eles vão até aquele homem até Jesus para levá-lo até para ser curado. E isso nos ensina que nós devemos ter compaixão das pessoas. Muitas vezes, alguns precisam da nossa mão. Eu preciso segurar na mão daquele que está necessitado para levá-lo. Eu preciso fazer isso. Muitas vezes eu vou precisar pegar na mão do meu parente, eu vou precisar pegar na mão do meu filho, eu vou precisar pegar na mão daquele conhecido do meu trabalho e ter compaixão e mostrar o meu amor, porque só o amor pode socorrer o aflito, só o amor pode socorrer o necessitado. Então, muitas vezes eu vou precisar fazer isso. E é isso que o versículo 33 vai nos mostrar. No 32 vai nos mostrar. Eles levaram aquele homem. Eles tiveram compaixão daquele homem. Eles sentiram a aflição daquele homem. E é muitas vezes isso que nós devemos ter. Compaixão. Só podemos ajudar outra pessoa se sentirmos compaixão, pois o amor é que pode socorrer. E é interessante que quando nós trazemos os aflitos até o Senhor, né? Quantas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que nós um dia trouxemos para a casa do Senhor? E essas pessoas foram curadas, foram transformadas, foram libertas. Quantas vezes nós ouvimos essas histórias? É interessante que o meu esposo se converteu através de mim. Eu pregava o evangelho para ele todos os dias, de segunda a sexta. A minha tia tinha uma loja, né, num determinado lugar, e do lado da loja da minha tia, o Iolan tinha um sacolão. Então nós sentávamos na beirada da calçada ali das lojas, e nós conversávamos, e eu pregava o evangelho para o Iolan pai incessantemente. E quando o Iolan se converteu, ele não tinha ninguém na família dele, cristão, ninguém, só ele. E foi muito difícil, né? Porque as pessoas criticavam ele, as pessoas zombavam dele, a própria família zombava dele. E quando nós olhamos depois de quase, acho que 30 anos de convertido, ou 29 anos, que a diferença entre para ele é 1 ano de conversão, nós vemos o que Deus tem feito na família do Iolan. Irmãos, é maravilhoso. As pessoas têm se convertido na casa do Iolan. A família tem se convertido. As promessas têm sido cumpridas. Então, quando nós levamos o aflito, quando nós levamos ele até Cristo, até Jesus, pode ter certeza, milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer na casa daquela pessoa. Então, você é o condutor do milagre. Você conduz o milagre. Por quê? Porque quando você leva as pessoas até Jesus, o próprio Cristo se encarrega do milagre. Mas não podemos dizer o método. Não podemos dizer a hora. Ele faz no momento que Ele quer. Então nós vamos esperar que o milagre seja feito na vontade do Senhor. Amém? E aí você vê, como eu já comentei, os métodos que Jesus usa, né? E as circunstâncias que acontecem esse milagre. Como eu falei, Jesus chama o surdo à parte, coloca os dedos nos seus ouvidos, pôs saliva em sua língua, levanta os olhos para o céu, dá um grande suspiro e pronunciou uma palavra de virtude. São 6 passos para que o milagre aconteça.
São 6 passos neste momento que Jesus dá para que o milagre aconteça. Às vezes a gente não quer esperar, né? O primeiro passo de Jesus a gente nem quer esperar, né? Mas aqui foram 6 passos para que esse milagre viesse. E interessante que eu fiquei me perguntando por que Jesus dá um suspiro, né? A Bíblia vai dizer que ele, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá. E eu fiquei me perguntando, por que será que Jesus suspirou? E aí nós estudando, né? A gente observa que Jesus suspira porque ele olha para aquele homem e tem compaixão dele. Como ele disse, eu preciso ajudar. Eu preciso pedir aos céus. E ele libera uma palavra de virtude. Efatá, abre. Jesus libera. Jesus realiza o milagre longe dos holofotes. Jesus quer ter um contato com aquele homem. Quando Jesus puxa você para uma situação, eu tenho aprendido isso, viu? Quando Jesus nos puxa para uma situação, é porque ele quer ter um relacionamento com você. Porque quando está tudo bem, a gente, né, fica meio... Jesus está ali, mas quando nós estamos na nossa vida, vivendo dias difíceis, o que a gente faz? Jesus chama a gente vai e se aproxima. E essa é a intenção de Jesus. Ele cria uma ponte de contato. Naquele momento foi criada uma ponte de contato entre Jesus e aquele homem. Para quê? Para que sua fé fosse despertada. Jesus pronuncia uma palavra de poder, uma palavra que era uma simples ordenança, abre. Mas ele dá essa palavra. Jesus cura aquele homem de uma forma imediata e completa. A palavra de Deus vai dizer que os ouvidos se abriram, o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade, né? É a gente sonhar com a Valdirene tendo essa sensação. Tirar a surdez. Como deve ter sido maravilhoso. Você já imaginou aquele homem? Ele via o tumulto, porque Jesus, a palavra de Deus diz que quando Jesus passava, a multidão seguia, havia um tumulto imenso. Ele ouvia aquele tumulto, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Ele ouvia as pessoas falando, mas ele não sabia o que era. E o mais interessante, sem poder falar e perguntar, quem é esse homem? O que ele está fazendo? E como eu entendo hoje na igreja onde eu estou, a importância do ministério de Libras. Porque se o surdo não ouve e o mudo não fala, o ministério de Libras faz essa ponte. Que maravilhoso, né? Que coisa linda. Alguém que abraça esse ministério de dizer, eu quero proclamar a palavra de Deus. Eu quero socorrer o aflito, o necessitado, aquele que não ouve. Porque já imaginou você vir à igreja e você não entender o que a pessoa está falando? Tentar ler os lábios? Eu ficava imaginando, antes do Ministério de Libras, como a Valdirene ficava. Ver o pastor Sérgio pregando e não saber o que está se falando. Mas como é importante. Alguém um dia sentiu no coração, teve compaixão e disse, esse ministério é necessário nesse lugar. E quantos surdos nós já tivemos aqui na igreja? Quantos por causa desse ministério? Então, há uma necessidade para aquele homem. Há uma cura imediata para aquele homem e completa. E Jesus fala sobre uma proibição de dizer esse milagre. Não fala, ele ordena que não contasse, e Jesus lhes ordenou. Isso quer dizer que ele não ordenou só ao surdo, ele ordenou para quem estava em volta. Olha só, não vai contar. Mas já imaginou você ficar calado para isso? É difícil, né? Mas Jesus, como eu disse lá no início, existia
um propósito. Jesus sabe que está terminando o seu ministério e que não poderia antecipar essa crucificação. Esse é o real motivo, né? E outra coisa, Jesus queria que as pessoas o entendessem, o conhecessem, não pela cura. Jesus não queria ser conhecido pela cura. Jesus queria ser conhecido como o Salvador. Os milagres aconteceram para que a manifestação da glória de Deus fosse feita. O próprio Deus queria se manifestar no meio daquele povo. Então o que ele faz? Ele próprio, o próprio Deus, através da personificação de Jesus, ele realiza os milagres. Mas não é o milagre a chave, não é o milagre o principal. Nós cantamos uma música, né, muitas vezes, e eu penso muito nessa canção, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas muitas vezes a gente não quer aceitar isso, né? A gente quer que a pessoa, que o próprio Deus cure da forma que nós achamos que tem que ser. Usamos a própria Bíblia. A gente usa a própria Bíblia para imprensar Deus. Eu já observei isso. As pessoas usam, porque a tua palavra diz, né? Então você usa a própria Bíblia para imprensar Deus. Mas o nosso Deus, ele não quer ser lembrado pela cura. Ele quer ser lembrado, Jesus quer ser lembrado pela humanidade, pelo caminho que ele quis e quer conduzir cada um de nós, o caminho para a vida eterna. É esse o caminho, né? Eu falo, pode estar o corpo todo cacareco, mas o meu espírito está lá, caminhando lá, né? É isso, né? Então, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Quais as implicações e aplicações do milagre para a nossa vida? Qual a implicação e qual a aplicação para a nossa vida? Eu descobri, que eu não sabia, que existem tipos de surdez, né? Um autor chamado Antônio Vieira, ele vai falar que existem alguns tipos de surdez. Eu conhecia a congênita, a pessoa que nasce com uma condição física de não ouvir, a temporária, a criança, ela escuta o som, mas ela não entende, ela não tem ainda a formação, né, do processo da linguagem. A artificial, aquele estrangeiro, né, que chega num lugar, né, um americano chegou aqui, ele não entende o que nós estamos falando e cantando. Mas a pior surdez é a surdez moral. É aquele que não quer ouvir. Para Jesus, essa é a pior surdez. Entende que todas essas outras, ela tem uma solução? Mas é aquele que ouve, mas não quer ouvir com o coração. Que resiste à voz de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que resistem à voz de Deus? Que não quer ouvir a voz de Deus, que quando você fala, não vem com esse negócio de crente para mim não, pelo amor de Deus, porque eu não estou podendo, né? E não quer ouvir sobre Deus, não quer ouvir sobre Jesus. Então, essa é a pior surdez, é aquele que não quer ouvir, é aquele que resiste à voz de Deus. Que bom, aqueles que ouvem a voz de Deus, eles podem ter conhecimento, entendimento, porque a palavra vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu ouço a verdade, se eu ouço e absolvo a verdade, eu me liberto dessa surdez moral. Qual o significado dessa surdez? Quais são os aspectos? Deus tem poder para curar todos os surdos, amém? Deus tem poder para curar todos. Mas existe aquele surdo que é indiferente aos lamentos e ao sofrimento dos pobres e doentes, necessitados e aflitos. Existem pessoas assim, que além de não ouvir, né,
o chamado, a voz de Deus, ela também não escuta ao necessitado. E o pior, muitas vezes, nós que conhecemos a palavra, não ouvimos ao necessitado e ao aflito. Alguns têm nessa sua surdez o isolamento. Aquele lugar é um lugar de prosperidade, de pessoas abastadas, né? E muitas vezes nós criamos muralhas para não ouvir a voz daqueles que precisam. E isso é um aspecto que essa surdez nos mostra, que muitas vezes estamos nessa situação. Nós somos indiferentes, nós nos isolamos e nós fechamos os ouvidos para os conselhos, né? Quantos filhos sofrem por não ouvir os conselhos dos pais? Quantos? É uma surdez moral, né? Eu lembro que, agora não, graças a Deus, eu digo que deu uma melhorada, né? Os meus filhos, quando eu falava alguma coisa assim, né, meio antiga, eles diziam assim: mãe, essa é a sua geração. A sua geração era assim. Essa geração é outra, né? Quantas vezes a gente ouve isso? Na sua época era assim, hoje não é mais assim, não. E quantas vezes essa surdez moral, né, fazem as pessoas tomar decisões precipitadas, cometer erros e problemas que são insanáveis. Quantas vezes, né? Eu conheço a história de uma pessoa que ela foi embora, né? Se separou da esposa e ela deixou a família. Ele deixou a família, foi viver a vida dele. Mas ele se converteu, aceitou Jesus e hoje ele tenta alcançar os filhos. Existem decisões que é muito difícil retornar. E essa pessoa, ela quer compensar mais de 10 anos longe, quer compensar tudo de uma vez. E aí eu, conversando, eu falei, não tem como. Você vai ter uma conquista a cada dia, mas não tem como você compensar 10 anos de ausência. Não existe isso. Porque foram decisões que não ouviu, que alguém falou, não prestou atenção. Né? E os jovens, infelizmente, né, eles têm um pouco dessa tendência. Eu fui jovem, eu fui assim. Né? Muitas vezes, eu tinha uma frase horrorosa na minha vida. Eu dizia, eu quebro a cabeça, mas eu faço. Olha isso. Que coisa horrível. Eu quebro a minha cara, mas eu faço. Meu Deus do céu. A pessoa gostava de sofrer mesmo, né? Porque quando você se propõe a isso, você vai quebrar a sua cara. Mas eu tinha essa frase, eu quebro a cabeça, mas eu faço. Então, assim, quando os jovens seguem por esse caminho, às vezes são consequências que eu lá atrás eu não vou poder mudar. Né? Eu brincava, se alguém fizer menino por aí, olha só, acabou a vida, viu? Vai cuidar dos seus filhos que a mamãe não ajuda mais não. Eu brincava assim, né, com eles em casa, porque eu sei a consequência de se ter um filho. Mas só que às vezes o jovem, ele não quer ouvir. Então, antes de nós colocarmos na nossa cabeça assim, minha mãe é velha, meu pai é velho, chato, preste atenção. O meu esposo, ele diz para os meninos, né, quando eles estão, né, nas paqueras, presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais. Né? Tem coisas que os pais veem que os filhos não veem. Então, presta atenção nos sinais. E pensando hoje, né, no Dia dos Pais, né, hoje eu não tenho meu pai, mas como teria sido valoroso se ele pudesse ter dado os conselhos corretos. Meu pai não era evangélico, era um homem violento, de um coração muito duro. E dele tudo se resolvia à base do pau. Eu lembro que ele fazia chicote pra gente.
Água Viva e Pai Herói. O Pai Herói, ele era feito de pneu de caminhão. Ele era dessa grossura, com as pontinhas formadas, que quando ele batia, rasgava a pele. E o Água Viva era um fio de telefone descascado à ponta, que e eles tinham assim um lugar, um aqui e outro aqui. Então era Água Viva e Pai Herói. Então assim, ele era um homem muito violento. E eu fico pensando como poderia ter sido a minha vida diferente se ele fosse um outro pai, né? Se ele pudesse ter conversado comigo, se ele pudesse ser um homem que dialogasse com a esposa, que ele ouvisse, né, as reclamações, né? Quando a gente ia falar, cala a boca, vocês não sabem de nada, cala a boca. Então, como teria sido diferente? Então, hoje, Dia dos Pais, né? Os pais que estão me ouvindo, que estão ouvindo esse estudo, que você pare, converse com seu filho. No início da vida dos nossos filhos, há uma importância muito grande dessa conversação. Porque se você não fizer isso, as consequências para a vida futura dele vai aparecer, né? Então, muitas vezes, nós somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, mas não conversamos com os nossos filhos, não dialogamos com a esposa, não ouvimos as suas necessidades. Não basta apenas dar ordem, fazer reclamação, impor obrigação e dizer, eu sou o chefe da casa e mantenho a casa. Isso não é o suficiente. Para ser pai é preciso muito mais. E eu digo isso muito assim, com o coração muito aberto, porque eu vejo como fez falta, né? Nós somos muitas vezes quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos o retrato dos nossos familiares, dos nossos pais, né? E eu lembro que no começo assim, eu era muito sem paciência com eles. Eu falo que o Yolan Filho foi o que, acho que Deus sofreu mais um pouco, né? Porque quando ele fazia uma coisa errada, tacava o chinelo. Era chinelada. Porque eu não tinha paciência, né? O Caio, levado demais, também não tinha, porque ele inventava muita moda. Então eu ficava, mas eu fico imaginando se eu tivesse um pai que na minha mente, a minha mente dizia o seguinte, que o meu filho ele só ia me obedecer se eu batesse nele. Era essa a imagem que você tem. Então essa surdez moral, que você não quer ouvir ninguém, ela traz consequência para a sua família. E trouxe para a minha, né? Eu louvo a Deus porque Deus foi trabalhando isso no meu coração. E quantas vezes nós olhamos homens importantes, magistrados, né, que se corrompem, por quê? Porque tem uma surdez moral. Isso a gente vai vendo essa surdez moral em todos os campos, em todas as áreas da sociedade. Pessoas que têm um ouvido fechado para as injustiças, para o aflito, para o necessitado, fechado para a palavra de Deus, fechado para a salvação. E não são como Samuel que dizem, né? Quando Deus chama, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que nessa manhã nós tenhamos esse pensamento. Senhor, eu não quero ter essa surdez moral, de não ouvir a minha família, de não ouvir a necessidade dos aflitos, de não ouvir a tua voz. Eu quero ser como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí, as pessoas que têm essa mudez, né, falando agora sobre aqueles que se calam, aqueles que se fecham, que mantêm sua boca cerrada, essas pessoas trazem doença para si. Então, a surdez moral, ela é ruim, porque você não ouve. E a mudez, você não falar, ela também te traz uma consequência, né? Quantas vezes nós vemos pessoas que aguentam... Aí você fala assim, fulano aguenta tudo calado. Já ouviu? Fulano aguenta tudo calado. Quando nós conhecemos a história das mulheres, eu vou puxar a sardinha para as mulheres, quando nós estudamos sobre, eu particularmente, né,
eu estudo muito história. E quando nós conhecemos a história das mulheres, como elas viviam em tempos, né, de décadas diferentes, né, as mulheres elas morriam muito cedo naquela época. Porque elas tinham que ter uma mudez, elas tinham que ficar caladas. E muitas vezes elas não diziam sobre suas doenças, elas não falavam sobre os seus problemas. Hoje, né, se a gente tem um problema de saúde, está sentindo uma dor aqui, a gente vai e fala com a esposa. Muitas mulheres não faziam isso. Então, quando nós permanecemos em nossa mudez, sem falar, nós acabamos trazendo doenças para a gente. E consequência, quantas vezes a mãe que não fala, não repreende o filho, como esse filho fica? O pai que não repreende o filho, fica calado. Tem pai que é assim, né? Ah, não. Fala você, reclama você. Né? Tem pai que não gosta muito de reclamar com o filho, não, né? Fala você, reclama você, fala você. Ou tem mãe que fala assim, não, você que tem que falar. Então, muitas vezes, não falar, isso nos traz até uma conveniência, né? Se o pai não falar nada, por exemplo, com o Caio, tá bom, né? Porque o Caio acha que tá bom, meu pai não falou nada. Ainda vai dizer assim, meu pai não falou nada. Eu, quando era mais jovem, eu tinha um hábito de fazer assim. Eu queria ir para um lugar. Aí o meu pai não deixava. Eu ia para minha mãe. A minha mãe deixava. Aí a minha mãe não deixava. Eu ia para o meu pai, porque eu sabia que meu pai ia deixar. Então, quando nós temos essa mudez, que nós nos calamos diante das circunstâncias e situações, primeiro que nós confundimos, né, a mente da criança. E segundo, que nós acabamos criando pessoas sem limite. Até que chegou um ponto de um dia de eu dizer, não vou ouvir nenhum nem outro, eu vou fazer e pronto. Olha isso. Então, essa mudez nos traz isso. Pessoas que usam seu silêncio como estratégia de omissão. Isso é em todos os lugares, né? Você vê uma injustiça acontecendo. Eu estava vendo a história de um jovem no shopping em Niterói essa semana, que se não fosse as pessoas gritarem e dizer solta ele, poderia ter acontecido uma fatalidade, porque o pessoal estava pegando o garoto, porque, né, era negro, porque achou que estava roubando. Quer dizer, diante daquilo as pessoas levantaram a voz, filmaram. Então nós não podemos nos calar diante das injustiças. Nós não podemos ficar calados. Diante das situações no nosso lar, nós não podemos ficar calados. Nós não podemos cerrar os nossos lábios e deixar de orar diante das dificuldades, de cerrar os nossos lábios. E existem dias, irmãos, que eu sei que cada um de nós que está comigo hoje na igreja, que está em casa, cada um de nós tem dias que os lábios parecem estar cerrados. Aí eu digo para Deus, Senhor, hoje o meu lábio está cerrado, mas o meu coração está aberto, então eu choro. É isso que eu faço. Eu choro. Não consigo falar. Eu digo para Deus, Deus, eu não encontro palavras, mas eu choro. Meu coração está aberto. Talvez a minha boca esteja fechada, mas o meu coração precisa estar aberto. O nosso coração precisa ensinar. O nosso coração, através da nossa fala, precisa ensinar aos nossos filhos, àqueles que estão à nossa volta, aqueles que precisam ver em nós a justiça. Uma coisa muito interessante na vida de Jesus é que Jesus sempre vai apontar o caminho para o necessitado, para o errante, o caminho da salvação. O mudo, aquele que não fala, ele não aponta o caminho para nenhum lugar. Ele simplesmente deixa. Ele vê a situação e ele deixa aquela pessoa passar por aquela situação. Que não sejamos assim. Que quando vemos aquele que está no caminho errante, que possamos realmente se comprometer em mostrar o caminho da salvação. Existem pessoas que estão confusas. Existem hoje muitas seitas, muita heresia. Nós não podemos nos calar diante disso. Nós não podemos concordar com essas coisas. Porque quando você se cala, você permite que aquele que está no caminho, ele vá para o caminho errado.
Então, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos estar mudos, até porque quando veio a salvação sobre a minha vida e a sua vida, foi para que a sua boca, que estava cerrada e que você estava sem entendimento, era para que você proclamasse o evangelho. Eu sempre digo isso, não fui salva, Jesus não me salvou apenas para poder me jogar sentadinha aqui no banco e acabou. Eu sempre tive isso. Falei, senão ele tinha me salvado e tinha me levado, né? Não preciso dela para nada, porque Jesus não precisa de mim para nada. Ele não precisa. Mas nós, por gratidão a esse grande amor, a essa graça, nós nos posicionamos e dizemos, nós vamos abrir a nossa boca e proclamar. O mundo, ele é infeliz, não é por causa do ódio. O mundo, ele é infeliz pela falta do amor. O mundo não é infeliz pela omissão. O mundo é infeliz pela falta da sua fala, da sua boca. O mundo é infeliz muitas vezes pela mudez dos cristãos e não pela eloquência dos incrédulos. Muitas vezes nós olhamos as coisas acontecendo, o mundo está ruim, porque eu e você, nós ficamos mudos, nós não falamos, nós não anunciamos. E para encerrar nesta manhã, o que, diante de tudo isso que nós estudamos nessa manhã, dessa vida desse homem, que era um homem surdo, mudo, que foi curado, nós aprendemos que os milagres de Jesus, ele produzem profunda admiração nas pessoas e o seu poder se manifesta aos corações que se regozijam e se admiram diante do seu poder. Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós falamos, quando nós ouvimos, aqui e transmitimos para outras pessoas, nós mostramos o poder de Deus, nós mostramos o caminho ao errante, nós mostramos que existe um outro lugar. Eu tenho uma amiga que perdeu o esposo há poucos dias, repentinamente. E ela está muito mal. Dá uma dó quando eu abro o Facebook e vejo as postagens dela, né? Do esposo que foi embora. E ela muito triste. E eu falei para ela, olha, não fica olhando para isso aqui. Se eu ficar na esperança dessa terra aqui, eu vou me sucumbir, gente. Porque o corona veio aí e deixou a gente quase doido. A minha cunhada está na minha casa hoje, né? Ela veio visitar o irmão. Nossa, ela falando da minha sogra, que a minha sogra só faltou beber álcool em gel. De tão paranoica que a minha sogra ficou. Então, se a minha fé, se a minha esperança está aqui, a Bíblia diz que eu sou o homem mais miserável. A minha fé precisa estar no futuro. E enquanto esse futuro não chega para mim, enquanto a senha, eu brinco com as minhas alunas, né? Minhas alunas da escola dominical, lembra que eu digo isso. Enquanto a minha senha não chega, eu vou trabalhando aqui, eu vou falando, eu vou proclamando. Existem homens que não veem nada em Cristo para admirar. Existem homens que admiram as coisas que Cristo faz, mas não admiram quem Cristo é. Existem homens que admiram Cristo, mas não adoram. Mas existem aqueles que não apenas admiram o Cristo, mas o adoram. Os milagres de Jesus revelam as obras de Deus e que tudo o que Ele faz é perfeito. Tudo é perfeito. Sua hora é perfeita, sua maneira é mais linda, como diz a canção. Então, que nessa manhã, esse fique nosso aprendizado. Que existe sim uma surdez moral, uma mudez moral, e que nós, que conhecemos a palavra de Deus e a verdade, não podemos permitir que chegue até nós. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que Deus possa ter falado ao seu coração, que Deus possa fazer que, como Ele fez comigo nesse estudo, né,
possamos refletir, pensar. A palavra de Deus ela é maravilhosa. A semana passada que a Lelei deu estudo, teve um momento no meu quarto assim que eu chorei muito, porque eu falei, Senhor, como uma mãe, né, pode interceder pelo seu filho, como uma mãe pode clamar e como Deus pode ouvir através de uma mãe, através de um pai, como aquele centurião que foi até Jesus. Aquele centurião foi até Jesus e pediu a cura para a filha dele. Como uma mãe e um pai podem interceder pelos seus filhos. Então que nessa manhã, essa surdez, essa mudez não chegue no nosso coração. Mas que nessa manhã, nós possamos ter os nossos olhos, nossos ouvidos abertos, a nossa boca aberta para poder pedir ao Senhor. E nesse dia dos pais, que você como pai, você possa pedir ao Senhor o milagre que você tem almejado. E eu tenho certeza, isso eu creio, que Deus no momento certo fará o milagre na sua vida, na casa da sua família, na vida do seu filho que está distante. Daquele que você fala, acha que não tem mais solução. Existe solução sim, mas é no momento que Ele quer. Não vamos ordenar ao Senhor, mas vamos implorar. Que Deus nos abençoe.